Olá, minha gente querida e amiga do canal Marco Antônio Baiano, estamos de volta aqui no canal. Deixa eu te dar um abraço apertado, carinhoso, com muito amor e carinho para você, internauta, que está aqui com a gente, não é isso? Principalmente você que se inscreveu no canal, muito obrigado, tá? Agora, você que ainda não inscreveu, inscreva, clica no sininho para você receber todos os vídeos que nós colocamos aqui no canal. E claro, né, dá um joinha se você gostou do vídeo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Muito obrigado mesmo. Bom, meus caros companheiros aqui, amigos do nosso canal está bombando. Graças a Deus chegamos aí na nossa meta, já estamos com 1.003 inscritos e precisamos que vocês nos ajudem também para poder crescer o nosso canal. Hoje eu quero voltar a falar dos testes do Covid-19. Nós temos pedido encarecidamente, né, que existe um comitê aqui em Cataguases, eu não sei quem são, né, quem é o presidente, parece que é o prefeito municipal. Esse comitê é o responsável para fazer o ataque direto ao enfrentamento do Covid. Bom, essa semana aí nós tivemos um colega também nosso aí, bloguista, Marcelo Lopes, ele dizendo e desafiando o prefeito publicamente, né, o nosso prefeito municipal, nosso querido professor William, que ele não gastou um centavo sequer com o combate ao Covid-19. Agora eu fiquei assim meio bolado, sabe? Como é que, se ele não gastou, se as coisas estão funcionando? Eu estou vendo a barreira, outra parceira na barreira sanitária, fiz questão de perguntar à menina que veio me atender, mediu a minha temperatura, estava 36,1, e eu perguntei para ela: vocês estão recebendo? Ela falou: não, agora nós estamos recebendo. Eu falei: que bom, então vocês merecem tudo, né? E, bom, eu falei: então já tem uma contraditória aí, está rolando dinheiro, e esse dinheiro está rolando de onde? Deve ser do dinheiro que veio para combate direto ao Covid-19. Porque todas as cidades receberam, né? Todos os lugares estão recebendo, porque a coisa é muito séria, a coisa pegou o mundo inteiro e pegou também o Brasil inteiro. E tem matado gente, né? A gente está vendo aí, lamento profundamente, sinto como se fossem meus familiares, ali naquela quantidade de corpos que nós estamos vendo aí, que está indo embora todos os dias. A nossa cidade já atingiu, parece que 16 ou 17 casos confirmados, hein? 21, a produção passa aqui agora, 21 casos já confirmados em Cataguases. Aí eu volto a falar, esta denúncia que o Marcelo colocou publicamente é uma denúncia séria, porque se o prefeito não está gastando, ele está errado, mas se ele está gastando, aí não pode se falar nada. Nós estivemos lá, né, fomos pioneiros daquele noticiário lá das UTIs aqui de Cataguases, fomos lá mostrando para vocês. Hoje já está pronto, né? Mas nós fomos lá quando está nascendo a criança para dar o nome a ela. Fomos o primeiro, claro, como sempre, somos os primeiros a fazer vídeos aqui na nossa cidade, todo mundo sabe disso, né? E tem pessoas por aí que quer fazer vídeo, quer fazer noticiário, quer chegar primeiro, quer divulgar o cara que morreu, com a cabeça dele ficou caído de um lado, o corpo do outro. Isso não é conosco. Nós damos aqui a notícia verdadeira. Nós não somos empregados, olha para mim com meus olhos, ó. Nós não estamos ganhando dinheiro de deputado, de prefeito, não tem funcionário, não temos parente, entendeu? Lá na boca, na teta, não tem não. Aqui não aceitamos, porque quando você emprega um parente seu no poder público, você fica devendo favor, e nós não devemos favor a esses caras não. Quando eles fizerem as coisas que merecem aplauso, nós vamos aplaudir, quando merecer crítica, nós vamos criticar mesmo. Então eu achei essa denúncia assim muito forte, né, que o prefeito não está investindo. E depois eu ouvi outro dia aí também, no programa de rádio da cidade, o prefeito foi, né, e falou que está fazendo as coisas direitinho, né, que quando sair agora
o momento dele investir, que ele vai investir, ele confirmou que recebeu o dinheiro publicamente, e nós estamos esperando acontecer para a gente ficar tranquilo. Quando você tem aqui casas crescendo na cidade, casas crescendo nas vizinhanças, aqui por exemplo, Muriel tem quase 100 casas. Então quando a coisa começa a tomar um corpo, aí vocês vão lembrar que eu falei lá no início, nós tínhamos que ter um hospital de campanha em Cataguara. Vocês estão lembrados disso? O canal aqui, o Marco Baiano, falou. Falou, algumas pessoas riram de nós, debocharam. Agora vocês estão vendo que nós precisamos. E se tivesse naquela época ouvido a sugestão desse simples canal, desse simples e humilde aqui amigo de vocês, que gosta de fazer informação, levar os conhecimentos das pessoas, a verdade dos fatos, nós estaríamos hoje mais aliviados. E agora deve-se ter o compromisso de já estar pensando no hospital campanha. Porque o hospital campanha é de 100 leitos, 200 leitos, para poder, quando a coisa se acontecer, e tomara que não aconteça, ela esparramar aqui na cidade, um termo que todo mundo vai entender, esparramar aqui na nossa cidade, nós temos aonde recorrer. Hoje nós temos aí 15 leitos, os outros 5 ainda tem liberação. Não entendo essas coisas, porque veja bem, raciocina comigo. Quem está acompanhando na televisão, como nós acompanhamos o noticiário da Globo News, você fala, você ouve assim, Rio de Janeiro vai fazer vai ganhar mais um hospital de campanha. Eu vou colocar em São Paulo, que agora essa semana vão conseguir mais 2 ou 3. Parece que em torno de quase 1.000 leitos. Então o hospital campanha é verba emergencial. Eles abrem aquela quantidade de leito, aquilo de repente fica cheio de pessoas se tratando ali, uma loucura. Agora, infelizmente, o nosso leito tem que ser aprovado pelo Ministério da Saúde, mandar documentação para não sei para quem. Nós estamos numa guerra, meu amigo. Nós temos que agilizar isso. Não podemos ficar presos a isso. E é o que eu falo com vocês. Eu volto a pedir ao prefeito municipal, vai para Brasília, vai lá buscar recurso, fazer o teste do povo de Cataguases aqui da nossa região. Nós precisamos de acompanhar através de testes, só através de testes nós vamos ter a noção do crescimento da doença aqui na nossa região e na nossa cidade. Entendeu? Você já tem casos em Itamaraty, tem casos em Astro-Fudurta, cidades pequenas, Santana de Cataguases, então tudo é da nossa região. Nós temos que correr atrás, prefeito. Essa aqui é para você direto, meu amigo professor William. Essa é para direto para você. Precisamos desses testes urgentes e precisamos do hospital campanha. Mas não precisa, Baiano, não precisa, não tem caso suficiente para isso. Não tem hoje, como não tinha 21 dias atrás, não tinha caso em Santana, não tinha caso em Itamaraty, não tinha caso, onde mais aqui que eu falei agora? Em Cataguases tinha 1 caso, 2 casos, só pessoas sendo acompanhadas. Hoje já tivemos 2 mortes aqui na cidade. Juiz de Fora hoje é campeão de casos da doença. De cidade interior, do Sudeste aqui, é a cidade que tem mais contaminados com a doença do Covid. Gente, tem que fazer esse estudo, analisar os fatos, para que a coisa possa fluir. O Ministério Público entrou também no comando desse comitê, a Polícia Militar entrou também, que nunca fica fora, nem o Ministério Público, nem a Polícia Militar, que eles estão de olho sempre no bem-estar da nossa comunidade, da nossa cidade, e é de também responsabilidade deles também. Os poderes da nossa cidade, o Legislativo também tem feito a sua parte, o Executivo está fazendo, o Judiciário está fazendo, a Segurança Pública está fazendo. Agora, nós temos que ter mais unidade, mais união, esquecer a eleição não sabe nem se vai ter esse ano, mas as pessoas estão vivendo esse momento da pandemia e pensando só em eleição, entendeu? Está doido para pegar o poder.
Aqui em Cataguá, deixa eu falar para o mundo inteiro aqui, ó, presta atenção no que eu vou falar. Aqui a cidade, ó, você só vê falar que não tem dinheiro, está quebrado, poder público não tem nada. Mas tem 10 candidatos querendo pegar a prefeitura. 10 candidatos, aliás, pré-candidatos. Como é que tem, sabe? Como é que é umas coisas que eu não entendo. Eu, por exemplo, saí lá do Clube do Remo de ser candidato porque eu já vi que o Clube do Remo está em decadência. Entendeu? Está em decadência. O sócio vai parar de pagar, ele está parando. A cada mês que passar, ele vai pagar menos. Entendeu? Porque o sócio não tem para onde ir, o clube está fechado. O clube não pode abrir porque tem um decreto. Uma notícia que eu soube também, extraoficial, eu vou passar para você, que o último a ser liberado vai ser os clubes. Os últimos a ser liberados. É só depois da pandemia e talvez depois que descobrir a vacina. Aí eu pergunto para você, quando será? Nos Estados Unidos está testando, ótimo, eu rezei na mesma hora que eu soube que os Estados Unidos já está testando em humanos a vacina, que maravilha! Mas segundo já soube uma outra notícia extraoficial, que nós vamos ser o último, um dos últimos países a receber a vacina. Você está entendendo, meu companheiro? Está entendendo, meu amigo? Internauta, você está entendendo como é que a gente tem que falar a verdade para vocês também nos ajudar? Né? O comércio de Cataguá, os comerciantes já estão chutando o pau da barraca, já não estão aguentando mais o transtorno que está sendo, o comércio fechado, mas o comércio, parte dele fechado, porque tem parte que está trabalhando. Ainda até fui cobrado uma pessoa aí, um amigo meu, eu não vou falar o nome, né, do empresário, mas ele falou assim, por que aquele empresário pode abrir a empresa dele? E os outros não podem? Eu falei, aí não é comigo. Aí não é comigo. Isso aí não é comigo. Porque se fosse, eu tinha resolvido isso há muito tempo. Há muito tempo eu já tinha resolvido isso. Agora, como sempre a gente fala aqui, nós não somos chamados para nada, né? Não nos respeitam como imprensa. É uma coisa que profundamente a gente lamenta, porque nós sabemos que nós hoje fazemos uma imprensa de credibilidade. As pessoas confiam no nosso canal aqui, porque o canal está em todas, sem velocidade, sem pressa, mas na boa informação, para que as pessoas possam ficar sabendo. E eu fiquei sabendo também que as pessoas assistem nossos vídeos, nossos colegas, e correm para casa para copiar a notícia que nós vemos. E eles fazem notícia em cima da nossa notícia, agora você pensa bem, que maravilha, né? Essa é para vocês aí também que fazem notícia, que fazem vídeo. Vocês assistem nossos vídeos e vai correndo para fazer a nossa informação. Que legal! Vocês só mostram para nós que nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, fazendo realmente uma coisa diferencial de todos, ganhando a credibilidade dos internautas. Então, eu quero que você comente alguma coisa, fale alguma coisa aqui nos comentários, tá bom? E, uma outra coisa, hein? Eu estou doido para ver o seu joinha aí, se você estiver gostando das nossas matérias, compartilhe com os seus amigos por esse vídeo e inscreva no canal. Na tarja vermelhinha que aparece, dá um clique nela, vai aparecer um sininho do lado, você clica no sininho. Todos os vídeos que nós colocamos aqui, você vai receber no seu conforto, no celular, no seu computador, o que for, tá? É o pedido nosso aqui do canal do Marco Antônio Baiano, que continua com um olho vivo nos acontecimentos da cidade e da região. Até o próximo encontro. Deus abençoe você, a sua família e até lá. Clica lá
clica lá no canal Marco Antônio Baiano, que é show de bola. Clica lá. Agora no YouTube você pode curtir as matérias mais importantes da cidade de toda a região, em política, esporte, lazer, cultura. Clica lá, Marco Antônio Baiano no YouTube, o canal que é show de bola.